Você sabe, como eu disse, as pessoas que olham muitas vezes a maneira como nós decidimos, como nós agimos, para as pessoas é loucura. Mas aquele que anda pela fé, ele não está fazendo loucura nenhuma. Ele está andando debaixo de uma palavra de Deus. Sabe, por isso eu tenho insistido para os irmãos, para que você conheça a palavra de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a sua vida, o sonho que o Senhor tem para você. Sabe, de extrema importância que a gente conheça o que Deus quer para nós, para que nós possamos sonhar. Você sabe, o sonho é o primeiro passo. Sonhar, mas quando eu falo sonhar, irmãos, não digo aquilo que você faz quando você dorme, mas quando você, eu digo de você ter, eu também não posso nem dizer que é um projeto. Você sabe, a gente projeta aquilo que a gente dá conta de fazer. Mas o sonho, a gente geralmente chama de sonho aquilo que seria um projeto, mas que é tão impossível, é tão extraordinário, está tão além das nossas forças, por isso nós chamamos de sonho. Ah, fulano é um sonhador, né? Ele fica com a sua mente com coisas que são absurdas. Mas deixa eu falar, eu não estou falando para você ter sonhos aleatórios, eu estou falando para você sonhar os sonhos de Deus. Você sabe por que eu fico me perguntando, por que nós paramos de sonhar? Por que você sabe, uma criança ela tem sonhos, tem projetos. Você pergunta uma criança, o que você vai querer ser? Eu quero ser astronauta, eu quero ser presidente dos Estados Unidos, né? Por que nós, em que momento da nossa vida, nós perdemos a capacidade de sonhar? Né? Eu não sei em que momento, mas eu penso que às vezes a gente foi deixando isso por causa das frustrações na nossa vida. Mas você sabe, nós frustramos porque nós fazemos projetos por nós mesmos. Mas a Bíblia fala que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Sabe, por isso você tem que sonhar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Acho que eu deixei o meu celular. Aqui. Eu estou com as referências aqui. Joel capítulo 2. Ele é um profeta, ele está profetizando a respeito de coisas futuras. Joel 2, verso 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, os vossos jovens terão visões. Você sabe, Joel está falando aqui da parte de Deus, é Deus quem está usando esse profeta, para dizer para aquelas pessoas que chegaria um tempo em que o Espírito de Deus, o próprio Deus, iria habitar sobre toda a carne. Todo aquele que confessasse a Jesus como Senhor, receberia o Espírito Santo. Deus não faria mais acepção de pessoas. E você sabe, isso aqui que ele profetiza, vai se cumprir no dia de Pentecostes, quando estão reunidos os discípulos, né? E é registrado isso em Atos 2, e a Bíblia fala que o Espírito Santo veio em línguas como labaredas de fogo sobre aquelas pessoas, e todos foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e as pessoas não entendiam o que estava acontecendo ali, e a Bíblia fala que Pedro então toma a palavra e diz: irmãos, isso que vocês estão vendo aqui, foi o que o profeta Joel profetizou. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio sobre nós. Amém? Então, irmãos, nós já vivemos o cumprimento disso que foi profetizado pelo profeta Joel. Isso já aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. O Espírito Santo já veio. Hoje, todo aquele que aceita o Senhor Jesus, que confessa o Senhor Jesus, recebe uma porção do céu em si mesmo, recebe o Espírito Santo de Deus. Você sabe,
Agora, há uma consequência disso. Joel fala que não apenas receberíamos o Espírito Santo, mas como consequência disso, nós passaríamos a ter visões, nós passaríamos a ter sonhos, nós passaríamos a ter projetos. Sabe, a consequência de quem leva uma vida guiada pelo Espírito Santo é porque essa pessoa, ela sai do natural, ela sai do nível normal, onde as pessoas caminham e tem limitações, e ela é introduzida no reino dos céus, no reino do governo de Deus. É por isso que a Bíblia fala que quando nós somos salvos, nós somos tirados do império das trevas e introduzidos no reino de Jesus Cristo, no reino do Filho amado. E a consequência disso, irmãos, é que nós agora podemos enxergar algo que o mundo não vê, que as pessoas não veem. Então, uma característica de quem vive e é guiado pelo Espírito Santo é que essa pessoa, e ela começa a escutar as coisas de Deus, ela começa a sonhar com coisas, ela começa a ter projetos. E o que eu tenho desafiado a nossa igreja a fazer nos últimos dias é começar a sonhar. Eu quero dizer, você já tem o Espírito Santo, você já tem todas as ferramentas, você tem tudo aquilo que é necessário para que você possa começar a ter visões, a sonhar e a enxergar aquilo que Deus quer para você. Porque, irmãos, não adianta, a gente se converteu, é claro, é muito bom, nós vamos viver no céu, mas a gente continuar vivendo o mesmo tipo de vida que as pessoas vivem. Eu quero dizer que houve uma transformação, houve um metamorfose na sua vida, houve uma mudança tão radical. Você sabe, a vinda de Jesus, ela dividiu o calendário ocidental em antes e depois, né? Nossa contagem de dias foi feita baseada na data suposta que Jesus Cristo nasceu. E isso para sinalizar de quão grande que foi a representação disso na vida, na nossa cultura ocidental. Eu quero dizer que a sua conversão devia ser algo pontuado na sua vida, como antes e depois. Agora, talvez o que as pessoas mais comumente acham é que o antes e depois é o quê? Antes eu podia pecar e agora eu não posso pecar. É ou não é verdade? Virei crente, agora eu não posso pecar. Não estou falando que antes você podia pecar e hoje você não peca, porque mesmo crente você peca, mas agora você não pode, o que é uma mentira, porque o que o ímpio faz, quer ele queira ou não, quer ele acredite em Deus, continua sendo pecado também, continua sendo errado. Mas a gente acha que o que mudou na nossa vida é que agora nós temos que ter um comportamento. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que o justo viverá tomando cuidado para não pecar. Porque sabe, uma vez que você se converteu, agora você é chamado de justo e não mais ímpio. Então nós temos dois tipos de pessoas andando sobre a terra. Nós temos ímpios e justos, do ponto de vista de salvo e não salvo. Ímpios e justos. A Bíblia chama o não convertido de ímpio e chama o convertido de justo. Ah, mas eu não tenho cara justo. Não importa, a Bíblia te chama de justo. Deus te enxerga como justo. Ah, mas eu faço um monte de problema. Não importa, Deus enxerga a justiça de Cristo sobre a sua vida. Você é justo, quer você queira, quer não. Então a Bíblia te chama de justo. E a Bíblia fala que há agora um estilo de vida para o justo. Fala assim, então o meu justo vai viver sem pecar. É isso que a Bíblia diz, irmãos? O meu justo agora vai viver indo todos os domingos ao culto, e se ele for membro da videira, ainda tem a bendita cela para ele ir na sexta-feira. É assim que é o padrão do justo? Não, o padrão do justo é viver pela fé. Essa é a principal diferença entre o ímpio e o justo. Porque todas as manifestações visíveis, toda a diferença que vai acontecer na sua vida é decorrente de uma vida baseada na fé. Eu acabei de falar que você agora é um justo. E talvez você se olhe no espelho e não veja um justo. Talvez você ainda se veja parecido com um ímpio. Mas se você é um justo que vive pela fé, você fala, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que a palavra diz.
a palavra diz que eu sou justo, eu fui justificado, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero dizer que vai chegar um dia que você vai viver a realidade disso. Então todas as coisas que nós vamos experimentar ou não na nossa vida cristã, é decorrente da gente viver o padrão que Deus estabeleceu para a vida cristã. Então, dos dois padrões, quais são? Aquele que é ímpio, ele vive pelo que ele vê, pelas suas sensações, pelo seu julgamento, para ser bem bíblico, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, por aquilo que ele analisa, interpreta e decide se é correto ou não fazer, se é vantajoso ou não, se vale a pena ou não. Esse é o padrão do ímpio. A Bíblia denomina isso de você andar por vista, andar baseado nos seus sentidos e razão natural. E a maneira como o crente vive é baseado na fé. Agora, irmãos, fé em quê? Não estou falando fé em qualquer coisa, não. Você sabe que o mundo ele fala assim: ah, filho, se você tiver fé que esse iPhone 8 vai virar um iPhone 10, se você tiver muita fé e ficar exercendo fé, isso vai acontecer. Queria ver se isso deu certo para alguém. Mas já viu a pessoa do mundo falando assim? Não, o importante é ter fé. O importante é ter fé que dá certo. Olha, é só você ter fé, só você pensar positivo que vai dar tudo certo. Vai nada. Vai ter, é fácil falar isso para os outros, né? Vai se atirar, tem a fé que você vai voar, vamos ver se você vai voar. Não, irmãos, não estou falando para você ter fé em qualquer coisa. É fé na palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então nós temos dois padrões que você pode escolher viver. Está muito claro isso na Bíblia. Você pode escolher viver baseado no que você vê e na sua interpretação dos fatos e circunstâncias, ou você pode viver baseado no que a palavra de Deus diz a respeito de todas as coisas. Essa maneira de viver baseado na palavra de Deus é o estilo de vida que Deus quer que você viva. Se você não entrar nesse padrão, você não vai conseguir absolutamente nada dentro da vida cristã. Prova isso, pastor. Te provo isso. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem mais. A Bíblia fala que aquilo que não provém de fé é pecado. Então tudo que você vai desfrutar, toda transformação que vai se operar em você é mediante a fé. Não há um outro padrão. Deus escolheu esse padrão. Por que Deus escolheu? Não sei. Ele quem fez as regras do jogo. Não sou eu quem determino. Mas eu entrei num jogo que já estava em andamento. E Deus estabeleceu isso como regra. Eu tenho um palpite, tá? Eu tenho um palpite. Por que Deus fez assim? Você sabe, o primeiro pecado que fez toda a humanidade cair, o que introduziu o pecado na vida do homem, foi o oposto da fé, foi a incredulidade. A gente acha que foi desobediência, né, irmãos? Que Deus falou para Adão que não comesse do fruto e ele foi lá e comeu. Mas você sabe que antes disso acontecer, a Bíblia fala que a serpente foi conversar com Eva e falou assim: olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem tudo? Não, nós só não podemos comer do fruto daquela árvore ali, porque o dia que nós comermos nós morreremos, assim que Deus tinha falado. E a serpente disse: é certo que não morrereis. E Eva acreditou na mentira da serpente. Então o primeiro pecado, você sabe, antes de você consumar um pecado, ele começa dentro da sua mente. Ele começa com uma mentira. Então o primeiro pecado foi incredulidade. Não acreditaram naquilo que Deus havia falado para ele. Então, na minha opinião, da mesma forma que o primeiro pecado foi incredulidade, a maneira, o antídoto, a maneira como Deus lida é o oposto, é através da fé. É você acreditando naquilo que Deus fala. E sabe, então, nós temos esses dois universos, nós temos esses dois modos de vida. Nós precisamos viver uma vida de fé. Agora, como eu te disse, essa vida de fé, irmãos, não é fé em qualquer coisa. Sabe, é fé na palavra de Deus, naquilo que Deus fala.
E por que a fé agrada a Deus? Primeiro, porque a fé honra a Deus. Mas você sabe, a fé agrada a Deus porque Deus preparou um padrão sobremodo excelente para nós, sabe? E Ele se alegra quando você desfruta da boa vida que Ele preparou para você. Jesus Cristo falou assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você sabe quem mais se alegra com isso? É o próprio Deus, porque Ele já pagou. Quer você desfrute ou não, já está pago. Quer você desfrute de saúde ou não, Jesus Cristo sofreu pela sua doença. Quer você viva uma vida abundante ou miserável, Jesus Cristo já pagou para você levar uma vida abundante. Então, a Bíblia fala que a fé agrada a Deus, porque quando você tem fé, você desfruta das boas coisas. E como um grande pai, Deus se alegra quando o filho dele é abençoado, quando o filho dele desfruta das coisas. Sabe, irmão, mas quando eu falo de viver pela fé, é claro, a Bíblia ela tem muitas promessas para nós, né? Estava comentando com o Carlos ontem, é legal quando você vai para o Velho Testamento, e agora sabendo que você é um justo, você lê todas as promessas que o Velho Testamento traz para o justo, né? A Bíblia fala que o justo florescerá como a palmeira, né? Grande será a nossa descendência, poderosa será a nossa descendência, numerosa será a nossa riqueza. E você lê na Bíblia e fala: isso é para mim, porque eu sou justo. Sabe, isso é o que honra a Deus. Sabe, porque essas riquezas, tudo aquilo que o mundo tem, a saúde, o vigor, a alegria, foi conquistado na cruz por Jesus Cristo. Mas os filhos de Deus não têm usufruído daquilo que nos foi entregue pelo nosso Pai. Um grande problema nosso é ver esse tipo de padrão de vida e achar que nós precisamos conquistar esse padrão, precisamos conquistar a saúde, conquistar o favor de Deus. Mas deixa eu dizer, a Bíblia fala que nós somos herdeiros. O herdeiro, ele não faz nada, ele simplesmente estende a mão e recebe. Sabe, você quando está tentando receber algo disso, você está dizendo que Jesus Cristo não fez, que Jesus Cristo não deixou pronto, que a obra está incompleta, que o que Ele fez não foi suficiente, que você precisa fazer mais alguma coisa. Deixa eu dizer, Deus quando cria o homem, a Bíblia fala que o homem é criado no 6º dia, porque nos 5 primeiros dias o Senhor criou toda a terra, preparou o lugar mais maravilhoso que pudesse ter, o jardim do Éden. Éden significa delícias, o jardim de delícias. E quando Deus chama o homem à existência, coloca naquele lugar, tudo já estava pronto. Deixa eu falar, quando Deus te chama para uma coisa, tudo já está pronto. Se Deus te chamou para esse país aqui, eu quero dizer que tudo já está pronto. Você crê nisso? As riquezas já estão preparadas. Deus, quando tira aquele povo do Egito, leva pelo deserto e vai introduzir em Canaã, Deus diz assim: eu estou entregando na sua mão cidades edificadas, plantações todas prontas para a colheita. E vocês se lembrem disso, para que ninguém diga: eu enriqueci pela força do meu braço. Mas lembrem que foi o seu Deus que te abençoou. Ah, pastor, mas eu trabalho demais e eu não vejo as coisas acontecerem. Deixa eu falar, você precisa saber onde é que está essa riqueza, porque o Senhor preparou algo para você. Talvez você não esteja fazendo as coisas da forma correta, porque você ainda não entendeu isso. Talvez você nem soubesse disso. Eu fico imaginando o desgosto de muitos crentes quando vão chegar naquele dia e vão saber que havia algo preparado para eles aqui na terra, e que eles viveram uma vida miserável, passando todo tipo de situação, de desespero, de aperto, de opressão, uma vida terrível. Você sabe, a gente gosta de falar muito de milagres, né? Mas quem depende de milagres ainda é alguém que está num estágio muito inicial de fé.
O povo dependia de milagres quando estava no deserto. Mas a ideia de Deus é que você não viva de milagres. A ideia de Deus é que você se torne maduro como filho e não fique dependendo o tempo inteiro de coisas sobrenaturais. Mas o Senhor, Ele quer te dar uma base, uma vida. Depois que o pessoal entrou em Canaã, cessou os milagres, porque agora eles tinham todo o suprimento que eles necessitavam, toda a riqueza, todos os recursos que eles precisavam já estavam à disposição deles. Não precisava mais depender que todo dia o Senhor fizesse um milagre. Eu sei que é muito bonito, às vezes a gente vê, eu vivo de milagre em milagre, de milagre em milagre. Minha vida é um desespero, todo dia eu tenho que dormir, clamando a Deus para acontecer um milagre. Não, Deus não quer que você viva desse jeito. Sabe, nós somos filhos. Nós precisamos entrar na posse das propriedades, dos bens do nosso Pai. Sabe, o Senhor conquistou as coisas. O Senhor estabeleceu para que nós tomássemos posse das coisas. Sabe, quando Deus Ele estabelece o homem no sexto dia, tudo já estava pronto. Adão falou: e Deus, o que nós vamos fazer? O que nós vamos criar? Não, já está tudo pronto. A propósito, o primeiro dia do homem foi o sétimo para Deus. O que Deus fez no sétimo? Agora você vai descansar, filha. Você vai contemplar tudo que eu criei para você. Você sabe, princípios de Deus não mudam. Efésios 2, abre aí, irmãos. Pode ficar tranquilo que eu estou de olho no horário. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então, talvez você já ouviu falar que ninguém é salvo por obras, mas nós somos salvos para as boas obras. O que não é de todo errado, mas hoje eu quero pedir permissão para mudar o seu conceito a respeito disso. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos ímpios, talvez nós pensássemos que assim como os outros deuses, para que nós pudéssemos alcançar favor do nosso Deus, preste atenção, irmãos, nós precisássemos fazer algum tipo de boa obra, fazer algo de bom. Eu preciso ter obras, ainda que as suas obras sejam não pecar, que é um tipo de obra também. Mas aqui a Bíblia fala que não, a salvação foi um presente, que não poderia ser por obras, para que ninguém chegasse lá no céu e se gloriar. Não, eu estou aqui porque eu me comportei bem. Eu estou aqui porque eu fui lá no culto, porque eu fiz isso, porque eu fiz caridade. Não, ninguém pode se gloriar. Mas aqui diz também que nós somos, então, que nós somos feitura, criados para boas obras. Então você pensou, bem, eu não fiz obra nenhuma no começo, mas agora que eu sou salvo, como eu amo a Deus, agora eu vou fazer boas obras. Quem está comigo nessa? Agora que eu sou salvo, eu preciso praticar boas obras. Bem, isso é válido, mas não é o sentido desse texto aqui. Porque se você for olhar nas traduções talvez mais fiéis, está dizendo que você não foi salvo para as boas obras, mas você foi salvo para andar nas boas obras. Está na sua versão assim, Andressa? Andar nas boas obras, as quais, olha a continuação, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui, tá, ok. Então veja, não tem obra para ser feita. Deus de antemão já fez a obra. Você foi chamado para desfrutar. Oh, meus irmãos. Sabe, minha esposa está grávida. Eu não vou esperar um menino nascer, a menina nascer e falar assim, olha, ajuda o papai agora a montar o berço aqui. Eu estava esperando você nascer para pintar o quarto aqui, para fazer o enxoval. Não.
ele e ela vai nascer, vai estar tudo pronto, irmãos. Agora você quer saber a melhor notícia? A Bíblia fala que eu não sou um bom pai. Fala que nós não somos bons pais. O nosso pai é quem sabe dar boas coisas. Você sabe, antes de você nascer, Deus sonhou com você. Deus sonhou com cada um aqui. E Deus preparou, a Bíblia chama isso de boas obras. Preparou um destino maravilhoso para você. Experiências extraordinárias. Lugares que você nunca imaginou que você ia dar. Coisas que você vai desfrutar e vai... Meu Deus, o que é isso? Sabe, foi isso que Deus preparou para você. Deus te salvou para isso. Para manifestar o seu favor na sua vida. A quem irei usar de bondade? A quem eu posso abençoar? A quem eu posso mostrar para as nações quão bom eu sou, a ponto que as nações olhem para o meu povo e falem: eu quero esse Deus. Porque a Bíblia diz que todas as nações verão e virão a Sião para aprender da lei do Senhor, porque vão descobrir que Deus é bom, Deus é benevolente, Deus é maravilhoso com o seu povo. O Senhor quer usar de bondade com você. O Senhor te chamou para isso. O Senhor preparou grandes coisas para você viver, mas depende de você acreditar. Essas coisas não são visíveis aos olhos humanos, elas já existem. A Bíblia fala que elas já existem desde a fundação do mundo, mas elas estão estabelecidas no mundo espiritual, e elas vêm à existência através da fé. Sabe, não adianta nada eu falar para você: olha, irmão, eu preparei uma festa. Vavá, eu sabia que você vinha aqui hoje, e eu liguei lá no Texas de Brasil, reservei uma mesa para nós, com as melhores carnes, amém? Mas você sabe, ele só vai desfrutar disso se ele acreditar e for lá. Quantos crentes têm uma caixinha de promessa em casa, e leem aquilo de uma forma romântica, mas não desfrutam, porque lhes falta fé, lhes falta coragem, lhes falta ousadia para tomar posse. Sabe, há uma dependência. Sabe, a salvação, ela é de graça, mas é mediante a fé. Sabe, a salvação é a maior coisa que Deus poderia te dar, mas é um princípio para todas as coisas que você vai receber. Tudo vai ser de graça, mas é mediante a fé. As coisas de graça, elas já estão compradas, mas a fé é a mão que vai lá na prateleira, pega aquele produto e toma posse, e coloca no mundo real, no plano físico, as coisas que Deus preparou para você. Se você não entender esse princípio, você vai viver a sua vida, ainda vai ser um crente murmurador, porque você vai ver o seu irmão sendo favorecido, os irmãos sendo abençoados, a igreja crescendo, o bonde passando na sua frente, e você fala: Deus não gosta de mim. Gosta sim, bobão, está tudo aqui, você só precisa ter ousadia de pegar. Você sabe, Deus não faz acepção de pessoas. Eu fico vendo pessoas que são abençoadíssimas, agraciadas, homens, mulheres de Deus que vivem coisas extraordinárias, e sabe o que eu penso? Eu não penso que ele ora mais que eu não penso que ele jejua mais, não penso que Deus gosta mais dele, eu penso que eu preciso da mesma fé para desfrutar da mesma coisa, porque tudo já nos foi dado. A Bíblia fala: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Sabe, através de uma vida de fé, nós podemos experimentar a vida que Deus preparou para nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fica de pé.